Olá pessoal, vamos dar continuidade então à nossa série de evangelismo. Vamos focar exclusivamente nessa aula, na segunda parte da segunda aula, sobre a oração. O quanto que a oração ela está linkada com evangelismo. Colossenses capítulo 4, versículo 2 ao 4, diz assim: dedique-se à oração, sejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que a nossa proclamação do ministério de Cristo seja em aberto, ou seja, não haja nenhum empecilho. Orem para que eu possa manifestar abertamente como me cumpre fazê-lo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você de fato quer ser um grande ganhador de almas? De fato, você quer ganhar a sua família, seus pais, seus vizinhos, seus amigos, o seu chefe, a sua professora, aquele amigo bacana que você ama muito, mas não conhece Jesus? Aquele seu parente distante? Ou até mesmo as pessoas que passam na rua que você nem mesmo conhece essas pessoas? Se a sua resposta for sim, eu tenho que fazer um alerta aqui para vocês. Sem a oração, é impossível nós ganharmos almas. Se você quiser ganhar almas, você vai ter que construir ou passar a construir uma vida de oração. Nós vamos entender um pouco melhor como que a oração está automaticamente associada ao evangelismo, a ganhar os perdidos. Sem oração não há missões. Sem oração não há evangelismo. Sem oração não há um convencimento da imoralidade, do pecado do homem. Sem a oração não há como avançar nessa obra de evangelismo. Por que eu abordei esse tópico oração agora? Nós vamos entender então como que a oração ela está totalmente linkada à obra do evangelismo. Nós não ganhamos almas sem saber o valor que elas possuem, sem ter um amor profundo por elas. A Bíblia relata assim, que Jesus, movido de íntima compaixão, alimentou a multidão. Jesus, movido de compaixão e misericórdia, recebeu o filho pródigo. Movido de amor, curou os enfermos. Motivado pelo amor, ele deixou as 99 que estavam seguras e foi atrás de uma. Movido pelo amor, ele desceu dos céus, assumiu a forma humana, pagou o preço pelos nossos pecados. O que a oração ela faz comigo? A oração ela me dá esse amor pelas almas. Ela faz eu sentir o valor que as almas possuem para o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a oração ela compreende o quê? Batalha espiritual. A Bíblia diz assim, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espiritual. A oração é a ferramenta de batalha, de combate que eu tenho. Ela é o mecanismo que aciona o Espírito Santo. A oração é aquele mecanismo que aciona o sobrenatural, para que o sobrenatural venha e toque a vida do ímpio, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. Você lembra que nós tratamos isso na aula passada? A oração, ela tem essa característica. Como que o Espírito Santo vai atuar? Você acha que o Espírito Santo vai estar vagando, passando por cima das pessoas e de repente, cai em cima de uma pessoa e convence ela? Não, não é assim. A atuação do Espírito Santo, ela se faz ou se dá por meio da sua oração.
oração. Quando nós começamos a orar, o sobrenatural, ele se move então em resposta àquilo que estamos clamando ou pedindo ao Senhor. A oração faz com que então haja um liberar dos céus para que vidas possam ser tocadas pelo Espírito Santo. Interessante isso, não é? Como que a oração ela está automaticamente ligado à atuação do Espírito Santo? A oração é a ferramenta, é o comando. Quando nós oramos, nós damos um comando, nós damos uma palavra de ordem. E aí vem então o sobrenatural e começa a atuar através da sua oração. Eu me pergunto, como que as vidas se achegarão a Jesus? Como elas poderão ser tocadas, ser convencidas, ser restauradas, ser reestabelecidas, se nós não orarmos por elas? Como eu expliquei, o Espírito Santo não fica vagando em cima das pessoas e de repente cai em cima delas. Não. Ele obedece a uma palavra de comando que sai dos nossos lábios, que sai das nossas entranhas, movidos do quê? De compaixão, movidos do quê? De amor, porque nós entendemos o valor que elas possuem. E por nós entendermos o valor, nós movidos de compaixão, nós começamos então a orar para que venha a atuação do Espírito Santo. Você quer evangelizar? Eu pergunto, quem você quer evangelizar? Onde? Como você quer evangelizar? Você quer evangelizar no seu bairro? No seu apartamento? O seu pai? A sua mãe? O porteiro? Enfim, uma pessoa que esteja passando ao seu lado, que você não conhece? Você não sabe quem você quer evangelizar? E aí simplesmente você sai evangelizando assim, de qualquer forma. Primeira coisa que nós precisamos entender, nós temos que orar para que Deus abra uma porta, para que Deus abra uma oportunidade a fim de anunciarmos o Evangelho. Era isso que Paulo estava dizendo. Vamos ler novamente esse versículo. Ele diz assim, no livro de Colossenses, ele diz assim, dedique-se à oração, estejam alertas, sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a mensagem. Nós precisamos orar, pedindo uma porta, uma oportunidade para anunciar o Evangelho. Paulo estava enfatizando isso, que o nosso evangelismo, antes de irmos, é necessário orarmos. Para que tipo de porta? Uma oportunidade. Eu me recordo, há um ano atrás, mais ou menos, eu queria fazer um grande evangelismo em uma determinada região, mas eu precisava de uma porta. Eu precisava de uma pessoa que morasse naquele bairro para consolidar as vidas que nós tínhamos a intenção de ganhar naquele local. E antes de ir naquele determinado local, eu passei meses orando, dizendo, Senhor, abra uma porta. Deus, abra uma porta. Deus, abra uma oportunidade. O que aconteceu? De repente, uma pessoa daquele bairro foi na minha casa, aceitou a Jesus em uma das minhas células e Deus abriu a porta para que eu pudesse pregar o Evangelho naquele bairro. Eu me recordo que naquela ocasião nós visitamos 50 famílias, apenas um dia. Deus abriu uma porta. Então, antes de ir, queridos, é necessário abrir dizendo, Deus, abre uma porta, me dá uma oportunidade para anunciar poderosamente a tua mensagem naquele local. Estamos nos aprofundando bem sobre esse assunto. Uau, está ficando muito bom. Olha só. Quando nós oramos então por essa porta pode ser na sua faculdade, pode ser no seu bairro, pode ser no seu trabalho,
pode ser dentro da sua casa mesmo, eu não sei qual a porta que Deus vai abrir especificamente, mas é necessário que você peça a Deus uma porta, uma oportunidade para anunciar. Nós vamos entender então que, antes de orarmos, haverá uma necessidade de saber o valor que essas pessoas possuem. Desculpe, antes de irmos, enfatizando novamente, antes de irmos, é necessário nós sabermos o valor que essas pessoas possuem. Depois disso, amá-las. Logo em seguida, depois de nós sabermos o valor que elas possuem, amá-las, nós temos que ter a consciência que haverá uma guerra espiritual. E por causa disso, eu vou precisar, haverá uma necessidade de orar para que o Espírito Santo sobrenatural venha sobre elas e as convence. Em seguida, você vai orar pedindo a Deus uma oportunidade. Eu não sei se você já aconteceu isso com você. Você quer pregar o Evangelho para uma determinada pessoa. Porém, ela não abre aquele coração dela. Ela não dá uma oportunidade. Você está esperando uma brechinha só, ela fala algo bem pequenininho para você entrar por aquele caminho e começar a anunciar o Evangelho para ela. É isso que Paulo está dizendo. Uma oportunidade. Quantas e quantas vezes eu estive conversando com alguma pessoa, de repente, não dava para me orar ali em voz alta, eu comecei a orar no Espírito, dizendo, Espírito Santo, dá-me uma porta. E de repente aquela pessoa soltou uma palavrinha, e naquela palavra que ela soltou, eu consegui introduzir o Evangelho. É isso, querido, que nós precisamos ter. Na oração, nós precisamos orar para que Deus abra uma porta, abra uma oportunidade para anunciar o Evangelho àquelas pessoas. Outra coisa interessante que Paulo aqui também enfatiza, está lá no livro de Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2 até o 4, ele diz assim, e eu manifeste como eu devo fazer, ou seja, como me convém fazer. Olha só, quem está dizendo isso daqui é Paulo. Ele estava pedindo para Deus abrir uma porta para eles, para pregar o Evangelho. Depois, ele estava pedindo para Deus ensinar ele a manifestar, ou seja, a fazer aquilo, pregar de uma maneira que convém. Se Paulo orou a Deus, que era um homem que tinha muita sabedoria em Deus, pedindo que o Espírito Santo o ajudasse a manifestar como convém, queridos, olha o tamanho do desafio que nós temos aqui. É necessário nós pedirmos a Deus, além dessa oportunidade, dessa porta, que Ele nos ajude a manifestar o Evangelho da maneira que convém. Sabe por quê? Porque às vezes a porta pode até abrir uma oportunidade para a gente pregar o Evangelho. Agora eu pergunto, e se você não saber manifestar da maneira que convém falar? Se você não fizer da maneira que convém fazer, a gente vai desperdiçar aquela oportunidade. Simplesmente nós vamos desperdiçar aquela oportunidade. Nós precisamos pedir então para Deus que assim, quando Ele abrir essa porta, Ele traga para a gente preceitos, sabedoria, autoridade, graça, discernimento para falar. A porta pode ser que ela abra uma vez só. Pode ser numa palestra, para um parlamentar, não sei, para o presidente. Imagine você diante do presidente tendo uma oportunidade, uma porta aberta, mas não sabendo como manifestar. Então, não deixe desperdiçar a oportunidade. Paulo falava sobre isso, ele fala assim, reminda o tempo, aproveitando as oportunidades. Quando Deus abrir então essa porta, peça graça e sabedoria para que você saiba falar ou manifestar como convém. Quando eu enfatizo tudo isso, parece ser muito difícil. Tem que orar pela porta, para que Deus abra uma porta. Além de abrir uma porta, agora eu tenho que saber como falar. Meu Deus do céu. Haverá batalhas espiritual. Vou ter que pagar um preço de oração. Parece ser muito enfadonho isso. Parece ter um fardo muito grande, um desafio muito grande. Mas, queridos, eu quero explicar algo para vocês. Quando nós trazemos isso tudo para nós, parece ser muito difícil mesmo.
eu saber falar, eu amar as pessoas, eu convencê-las do pecado, eu saber o valor que elas possuem, eu resistir em guerra espiritual. Tudo isso parece ser muito difícil. Porém, por meio da oração, isso não se torna uma tarefa difícil. Por quê? A oração, ela subentende que você não está fazendo ou não irá fazer pela sua capacidade. Porém, você está transferindo a responsabilidade para outro que é maior e mais capaz do que você. Então, quando você entende que tudo isso que eu ministrei agora nessa aula não é por você, mas é por meio da oração, através da oração que você vai conseguir fazer tudo isso, ela se torna uma tarefa mais fácil. Sabe por quê? Porque através da oração, Ele quem convence, não é você. Ele que fala através da sua boca, não é você. Por isso, o meu desafio para ti hoje é: domine a oração. A oração, ela está totalmente linkada ao evangelismo. E se você entender esse princípio, então, de oração, o seu evangelismo será bem-sucedido. Além de ser bem-sucedido, você será uma bomba atômica nas mãos do Senhor para resgatar as vidas da potestade do ar. Uau! Você será, sim, vocês serão uma bomba atômica nas mãos do Senhor para entrar lá na potestade do ar, naquele lugar onde que o Espírito as domina, guerrear no mundo espiritual, liberar a atuação do Espírito Santo e os céus dando comando através da sua fala. A atuação do Espírito Santo vai vir, porque você já compreende já o valor que elas possuem, você já as ama. E aí vai vir o sobrenatural. E o sobrenatural vai vir trazer aquela consciência do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos então ganhar terreno através da oração. Porque a Bíblia diz o quê? Que o reino dos céus é conquistado por violência. Qual que é a nossa violência? Você acha que é uma luta física? Não. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são espiritual. A ferramenta que nós temos para guerrear no mundo espiritual não é palavras persuasivas, mas é poder de Deus. Através da oração, nós conseguimos linkar todos esses princípios que foram explicados nas aulas anteriores e nessa aula atual. A oração, queridos, ela está totalmente linkado ao evangelismo. Então, antes de sair, precisamos entender o valor que elas possuem. Essa é uma obra feita não por artifícios humanos. E a oração, ela abre portas e te dá condições de falar e de manifestar como convém fazer. Ok? Espero que essa aula também tenha sido muito proveitoso para vocês, que vocês possam crescer em oração. A oração é a ferramenta fantástica. Espero que, de uma certa maneira, a vida de vocês cresça em oração. Tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês é um princípio de antes de irmos. A gente nem foi ainda. A gente vai ir nas próximas aulas. Nas próximas aulas a gente vai começar a evangelizar. Até então a gente nem foi ainda. A gente está lá em Jerusalém ainda. Estamos parados ainda. Só aprendendo. Então, aproveita esse momento agora que você ainda não foi para orar. Para orar pelas essas pessoas. Para ativar o mover do sobrenatural. E depois de tudo isso, nós vamos ver então os frutos sendo colhidos. E nós povoando os céus, que é o nosso objetivo, e esvaziando o inferno. Ok? Glória a Deus pela sua vida. Espero que tenha ajudado você a esclarecer as suas dúvidas e contribuir com o desenvolvimento aqui do seu ministério. Ok? Um abraço, te espero na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.